Oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos iniciando o PET 2, semana 1. Ele trouxe como tema para vocês os mecanismos de reprodução. Bom, a finalidade da reprodução dos seres vivos é dar continuidade às espécies, né? Se não houver reprodução, esse ser deixa de existir. Agora, nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Quais são as características delas, né? Na reprodução assexuada, o prefixo a significa não, né? Nós temos aí a ausência de troca de material genético. Nós temos pontos positivos tanto na reprodução assexuada quanto na sexuada. O que eu tenho? Na reprodução assexuada, um ponto positivo é que há um pequeno gasto de energia e ela acontece de forma rápida. Uma desvantagem é que há pouca variabilidade genética. Isso não é bom para a sobrevivência dos organismos, tá? Nós vamos estudar mais à frente a respeito da evolução. Nesse segundo slide, vocês estão vendo aí um tipo de reprodução assexuada, que é a divisão binária. O que acontece na divisão binária? Ela ocorre por divisão da célula em duas pelo processo de mitose, originando assim descendentes idênticos à célula-mãe. É também chamada de bipartição, fissão ou cisparidade. Esse processo é comum nas bactérias, tá? Nós vamos observar aqui que eu trouxe para vocês a definição de mitose. A mitose é a divisão das células, né, em duas células idênticas à célula progenitora. A mitose ocorre em todas as células somáticas do nosso corpo. Então, assim, a maior parte das nossas células são células chamadas de somáticas, as células da pele, as células dos nossos órgãos, tá? Depois nós vamos ver aí que nós temos um outro processo de divisão celular que acontece no caso das células para formar os gametas. O processo de divisão celular agora para formar outros tipos de células, né? É a chamada meiose. É o processo observado na formação das células gaméticas ou dos gametas. A meiose é um tipo de divisão celular em que há a formação de 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Nesse processo ocorrem 2 divisões celulares consecutivas, chamadas de meiose 1 e meiose 2. Vocês observaram uma curiosidade? No caso da mitose, né, as células são idênticas à célula-mãe, tem o mesmo número de cromossomos. Aqui, na meiose, ela apresenta a metade do número de cromossomos, 23 cromossomos. Por que será? Mais à frente nós vamos estudar aí. Agora vocês estão continuando aí com a reprodução assexuada. Nós estamos vendo aí a reprodução binária ou cisparidade. Ela acontece aí, né, essa forma de reprodução assexuada nas bactérias e nos protozoários. Vocês viram aí uma célula mãe dando origem a 2 células filhas exatamente iguais a ela. Nós observamos nos slides anteriores o processo de mitose e meiose. Vocês se lembram? A mitose é o tipo de divisão celular, né, em que as células filhas são exatamente idênticas às células-mãe. Então, nós vamos ver que na reprodução dos protozoários e das bactérias acontece o processo de mitose. Vocês estão vendo nesse slide o processo de reprodução assexuada por brotamento. O que acontece no brotamento? O organismo forma brotos na superfície do seu corpo. E esses brotos vão dar origem a novos indivíduos que vão estar ligados a ele, formando então as chamadas colônias. Bom, ele acontece com as esponjas, com as hidras e algumas plantas. Nesse processo, ocorre a formação de uma estrutura chamada esporo, tá? Essas células são liberadas e germinam quando elas estão no ambiente. Vocês estão vendo a imagem da esponja e de uma planta que é a samambaia.
Então, esse processo de reprodução por formação de esporos acontece em plantas, fungos e algas. Com o tema, né, que é o brotamento, nós temos aí a gemiparidade ou brotamento. Ocorre a formação de brotos, né, na superfície do organismo adulto. Os brotos vão dar origem a novos organismos, mas se esses brotos não são liberados, o que acontece? Formam-se as colônias. Nós temos aí um exemplo que é a formação dos corais. Então, nós temos também 2 exemplos aí de reprodução: gemiparidade, os poríferos e os quinidários. A imagem que eu trouxe para vocês continua ainda a respeito da reprodução assexuada, né? É um processo de fragmentação, ou seja, um novo organismo forma-se a partir da regeneração do fragmento, do pedaço de outro organismo. Esse processo acontece em alguns invertebrados, no caso das planárias e da estrela do mar. Eu trago para vocês um exemplo que não está no PET, mas que é muito interessante, que é a propagação vegetativa, né, que tem a ver também com o brotamento. Uma nova planta é formada por fragmentos da planta ou pelo crescimento das partes vegetativas especializadas da planta. Vocês estão vendo aí a imagem de uma planta, né? Você tem aí o cavalo, é feita uma fenda nessa planta, vai enxertar, né? Uma outra planta nela, e aí a gente tem a formação das gemas ou brotos. Nós já vamos começar a falar a respeito da reprodução sexuada, ou seja, aquela reprodução em que há troca de material genético. O que tem de bom e o que tem de ruim nesse tipo de reprodução? Como tem troca de material genético, né? Como eu tenho a combinação de 2 células gaméticas, eu vou ter a combinação de características de 2 seres diferentes. Então, eu tenho uma maior variabilidade genética. O que acontece que não é de grande benefício é que há um tempo maior envolvido nesse tipo de reprodução e um maior gasto de energia. E aí há uma vulnerabilidade desses indivíduos. Bom, eu posso classificar o tipo de reprodução sexuada quanto a duas especificidades, né? Que são os indivíduos monóicos e os dioicos. Os monóicos são indivíduos que têm os 2 sexos no mesmo corpo, tá? Então, eu tenho macho e fêmea, que são os hermafroditas. Eu trouxe como exemplo no slide aí as minhocas. E os indivíduos dioicos, né? Ou eles serão machos ou serão fêmeas, né? Nós temos aí, quanto ao desenvolvimento, tá? Ele pode ser de forma direta ou indireta. O que é forma direta? Quando o filhotinho, né, a prole, é semelhante aos pais. A larva é muito parecida com o pai. No caso do desenvolvimento indireto, a larva é diferente. Bom, os tipos de fecundação pode ser fecundação interna, né, quando ocorre dentro do corpo do animal, e externa. Um exemplo de fecundação interna a gente pode ter aí no caso dos mamíferos, né? E fecundação externa seriam dos anfíbios, no caso dos girinos, os sapos, né? Que as fêmeas põem seus ovos e depois o macho vai fecundar esses ovos. Eu tenho o tipo de fecundação e o desenvolvimento do embrião, tá? Eu vou ter aí indivíduos que vão ter gametas distribuídos no ambiente, né? Que são os ovolíparos, os que põem ovos, que são os ovivíparos, né? Os ovíparos, perdão, que põem ovos, e os indivíduos que têm o ovo dentro da fêmea, que são os ovovíparos, tá? E tem também aqueles que formam placenta, no caso os mamíferos, que são os vivíparos.
mostrei para vocês o desenvolvimento indireto, no caso a borboleta, né? A larva muito diferente do indivíduo adulto. E o desenvolvimento direto, que é a traça, né? Em que a larva é muito semelhante ao seu progenitor. Curiosidades para vocês, né? Casos especiais de reprodução. Nós vamos começar pela partenogênese. O que é partenogênese? Fenômeno em que o gameta feminino, o óvulo, de certos animais se desenvolve e forma um indivíduo sem que ele tenha sido fecundado. Eu trouxe aí o exemplo de 3 animais que passam pela partenogênese: as abelhas, as vespas e as formigas. No slide anterior eu mostrei para vocês 3 insetos, né? Esses insetos são da ordem Hymenoptera. Bom, o espermatozoide vai fecundar o óvulo. O óvulo fecundado dá origem à rainha ou então ao operário. Esses 2 indivíduos são diploides, ou seja, tem 2 Ns, o dobro do número de cromossomos. O zangão nasce de ovos que não foram fecundados, então o zangão ele é haploide. Quais são as diferenças entre a rainha e as operárias? As rainhas são maiores por causa da alimentação que elas recebem e elas vão viver simplesmente para se reproduzir. Já as operárias são menores e estéreis. No caso da partenogênese, eu trouxe aqui um resuminho que eu falei, né? São dos indivíduos, os insetos da ordem Hymenoptera. O zangão, ele vai ser haploide, que vai fecundar, no caso, o óvulo, formando o indivíduo diploide, que vai dar origem à rainha ou à operária. Como que acontece, então, o encontro do espermatozoide com o óvulo? No chamado voo nupcial, entre a rainha e o zangão. Então, no slide anterior, eu falei sobre o voo nupcial. O voo nupcial é o encontro da rainha com o zangão. E aí acontece a cópula e ele deixa dentro dela os espermatozoides. E ela vai armazenar esse espermatozoide num local chamado espermateca. Então, a rainha vai usar esses espermatozoides para fecundar os óvulos. Quando esses espermatozoides acabam, formam-se então os indivíduos haploides, que são os zangões. E aí a gente tem o processo chamado de partenogênese. Então, a formação da partenogênese ocorre por mitose, porque o indivíduo é exatamente igual à célula original. Então, ele é haploide. O PET trouxe para vocês um tema interessante, que é a seleção sexual e qual a importância dela. Na teoria da seleção natural, Darwin explicou os aspectos de sobrevivência e reprodução. Chamou de seleção sexual a luta entre indivíduos de um sexo, geralmente os machos, pela posse da fêmea. Complementando, ele diz que é o processo de escolha de características morfológicas e comportamentais que levam ao cruzamento bem-sucedido. Então, a fêmea vai avaliar se há vantagem ou não em cruzar com aquele macho. Por exemplo, o leão forte, ele vence a luta, né, pela posse das fêmeas. A característica aí que ela vai observar é a força. E acontecem também com as aves. Só que no caso, muitas vezes as aves vão observar o quê? A beleza do macho. Agora nós vamos começar a falar a respeito das atividades trazidas pelo PET. Observe então, no caso, aí a imagem da ave do paraíso. A maior parte das espécies são encontradas na Nova Guiné e Austrália. A característica mais marcante das aves do paraíso é a plumagem exuberante dos machos. Já as fêmeas são marrons. Isso aí a gente tem uma característica chamada de dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Quando o macho é diferente da fêmea. Os dois não são parecidos. Os machos precisam ser impressionantes para conseguir vencer seus concorrentes e atrair as fêmeas escassas. Eles limpam a área com o bico, enfeitam, dançam para as fêmeas. E as fêmeas não ajudam, né? Elas são exigentes. Elas recusam, em média, 20 machos antes de escolher um para se acasalar.
Aqui vocês têm a imagem, né, do animal, da ave, né? O fato das fêmeas serem tão exigentes na escolha do macho contribui diretamente para seleção natural, seleção sexual, dimorfismo sexual, ritual de corte, de acordo com o texto que a gente leu, né, do próprio Pet, seria a letra B, né, seleção sexual. Dentre os tipos de reprodução, marca a alternativa que representa a reprodução assexuada que ocorre nas estrelas do mar. Conjugação, esporulação, brotamento, fragmentação e regeneração. É a resposta letra D, né? Fragmentação. Nós temos no exemplo nos slides anteriores. Nós comentamos também nos slides anteriores a respeito das vantagens e desvantagens da reprodução sexuada e assexuada. E ele pediu para vocês preencherem o quadro, né? Bom, na reprodução sexuada, eu coloquei para vocês 3 vantagens. Grande variabilidade genética, que facilita a sobrevivência diante das mudanças ambientais. Aí, questão da evolução, né? Favorecimento da evolução para as novas formas. Bom, quais são as vantagens, então, agora da reprodução assexuada? Eu tenho aí 4 vantagens. Formação de clones. Todos os indivíduos podem dar origem a novos descendentes, né? A reprodução é rápida e com baixo gasto energético. E pode ocorrer a colonização de habitats a partir de um único indivíduo. Então, a gente pode observar aí, são 4 vantagens. Bom, as desvantagens da reprodução sexuada. É um processo lento, ela apresenta grande gasto de energia na formação de seus gametas e nos processos que culminam na fecundação, que é a união dos gametas. No caso da reprodução assexuada, quais seriam as desvantagens? Citei 3. Diversidade de indivíduos, que é praticamente nula, isso não favorece a evolução. Difícil adaptação a alterações ambientais, porque como ela não se modifica, então ela não se adapta também. E não favorecimento da evolução das espécies, né? E isso é muito importante, porque a evolução ajuda a perpetuar as espécies. A adaptação é um processo muito importante para garantir a sobrevivência dos indivíduos das espécies. Então, no mais é só, fiquem com Deus, um abraço. Espero que vocês aproveitem bem a aula.